Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi muita coisa nessa estrada. Acidentes, assaltos, gente pedindo carona na beira da estrada de madrugada. Mas nada se compara ao que eu vivi naquela noite. Uma noite que eu daria tudo para esquecer. Mas algumas coisas simplesmente não querem ser esquecidas. Era uma viagem longa, do Paraná até o interior do Mato Grosso. Eu já estava na estrada havia hora, se precisava parar para descansar. Mas ali, naquela região, não tinha posto por perto, só uma estradinha de terra que saía da rodovia e levava um antigo posto abandonado. Não era o ideal, mas o sono estava pesado e era melhor parar do que arriscar um acidente. Então, encostei o caminhão ali. Assim que desliguei o motor, o silêncio foi imediato. Nenhum barulho de grilo, de vento, nada. Parecia que o mundo inteiro tinha parado. Isso já me deu um arrepio, mas eu ignorei. Fechei as cortinas do caminhão, deitei no banco e tentei dormir. Acordei com um barulho. Passos ao redor do caminhão. Leitos, pesados. Primeiro, achei que fosse outro caminhoneiro procurando um lugar para estacionar. Mas quando olhei pelos retrovisores, não tinha ninguém. Ainda assim, os passos continuavam. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho, mas não fazia ideia do que podia ser. Peguei uma lanterna e, sem descer, iluminei pelo vidro. Nada, só poeira e mato seco. Foi aí que eu senti. Não vi, mas senti. Alguém estava ali. Alguém estava olhando para mim. Voltei a deitar, tentando ignorar aquilo. Talvez fosse só minha cabeça pregando peça pelo cansaço. Mas então, 3 batidas secas na porta do caminhão. Toque, toque, toque. Meu sangue gelou. Respirei fundo, olhei pelo espelho e vi uma sombra. Alta, muito mais alta que qualquer pessoa normal. Ela estava parada ali, do lado do caminhão, imóvel. Quem tá aí? Eu gritei. Nenhuma resposta. A sombra se moveu. Agora estava do outro lado, como se tivesse atravessado o caminhão sem dar a volta. Eu travei a porta. Liguei o motor. Eu ia sair dali o mais rápido possível. Mas quando fui engatar a marcha, o caminhão morreu. As luzes piscaram. O rádio ligou sozinho, mas só fazia estática. E então eu ouvi uma risada. Não morna. Uma risada grave, distorcida, saindo do rádio. Meu coração parecia que ia explodir. Tentei ligar o caminhão de novo. Nada. Foi quando vi pelo vidro lateral uma mão, pálida, magra, com dedos longos e unhas sujas. Ela subiu devagar pelo vidro, arranhando, fazendo um som que me arrepiou até a alma. Eu não ia esperar para ver o que era. Fechei os olhos, apertei o volante e comecei a rezar. Qualquer coisa que viesse na minha cabeça. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer coisa. Então, silêncio. O rádio desligou. As luzes voltaram ao normal. Olhei pelos vidros. Nada. A sombra não estava mais ali. Girei a chave tremendo e o caminhão ligou. Engatei a marcha e saí dali como um louco, sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais parei em lugar abandonado. E quando algum caminhoneiro me pergunta se já passei por algo estranho na estrada, eu só respondo: tem coisas que é melhor a gente não saber. Mas calma, porque a próxima história é ainda mais surpreendente. Você não vai querer perder, então continue assistindo. A estrada tem segredos que a gente nunca deveria conhecer. Eu aprendi isso da pior forma possível. Era uma madrugada fria quando peguei a estrada para uma entrega urgente. O trecho era longo, cortava uma região isolada, cheia de fazendas abandonadas e mata fechada. O GPS mostrava uma rota alternativa, uma estrada de terra que encurtaria meu caminho em quase 2 horas. Eu hesitei. Caminhoneiro experiente sabe que atalhos podem ser uma péssima ideia, mas o cansaço falou mais alto. Liguei o farol alto e entrei naquela estrada. A poeira subia densa e engolia tudo ao redor. Eu dirigia devagar, atento a cada buraco. Não havia sinal de vida, nenhum carro passando, nenhuma casa por perto. Só mato dos 2 lados. E foi então que vi, no meio da estrada, um homem. Ele estava parado, de costas, bem no meio do meu caminho. Pisei no freio, o caminhão derrapou um pouco na terra solta. O homem não se mexia. Parecia alto,
magro, vestido com um terno velho e sujo. Não carregava nada, nem mochila, nem lanterna. Abri a janela e gritei: "Ei, precisa de ajuda?" Silêncio. O homem continuava parado, sem se mover. Algo dentro de mim dizia para não sair do caminhão. Buzinei. Nada. Comecei a sentir um frio estranho dentro da cabine, como se a temperatura tivesse caído de repente. Minha respiração saía em vapor. Isso não fazia sentido. Era uma noite quente, mas dentro do caminhão parecia que eu estava dentro de um freezer. Foi quando o homem se moveu, mas ele não virou o rosto. Ele virou o corpo inteiro. Os pés continuaram apontando para frente, mas o tronco girou completamente na minha direção. O farol iluminou seu rosto, e eu juro por tudo que vi, ele não tinha olhos. Eram só buracos negros. Um sorriso largo e rasgado surgia na pele pálida. Meu corpo paralisou. O medo me congelou no banco. E então, ele começou a andar. Não, ele não andava. Ele deslizava, como se não tivesse pés. Naquela hora, instinto puro tomou conta de mim. Soltei o freio de mão, acelerei o máximo que pude e joguei o caminhão direto para cima dele. Mas no momento do impacto, ele sumiu. O caminhão atravessou o vazio. Olhei pelo retrovisor. Ele estava lá, exatamente no mesmo lugar, do jeito que eu encontrei. E então, a risada começou. Uma risada baixa, lenta, saindo do rádio. Meus pelos arrepiaram. Acelerava e acelerava, mas parecia que não saía do lugar. O velocímetro mostrava 100 km por hora, mas os postes e árvores continuavam passando lentamente, como se eu estivesse dirigindo a 10 km por hora. Era como se eu estivesse preso naquela estrada. Então, ouvi um sussurro. Não sei se veio do rádio, do vento ou da minha própria cabeça, mas era claro como se alguém estivesse dentro da cabine. Você não devia ter entrado aqui. O rádio desligou sozinho. De repente, as luzes da estrada voltaram ao normal e eu vi, bem à frente, a saída para a rodovia. Passei por ela cantando pneu. Quando finalmente cheguei num posto, parei o caminhão e desci tremendo. O frentista me olhou estranho e perguntou: "Tudo bem, amigo? O senhor parece que viu um fantasma." Respirei fundo, sem saber o que responder. Olhei pro GPS. A rota alternativa que eu tinha seguido não existia mais. Era como se aquela estrada nunca tivesse estado lá. E agora, prepare-se, porque a última história é a mais impactante de todas. Fique até o final, você não vai se arrepender. Essa é uma história que eu nunca contei para ninguém, porque quem nunca pegou estrada de madrugada, sozinho, simplesmente não entenderia. Mas você, que está ouvindo isso agora, só me promete uma coisa: se algum dia você passar pelo quilômetro 239 da BR-116, nunca pare. Não importa o que aconteça, nunca pare. Era uma viagem longa, transporte de carga pesada. Eu já estava na estrada havia mais de 10 horas. Se o cansaço começou a bater, o relógio no painel marcava 2 horas, 47 da madrugada. A estrada estava deserta. Só eu, o asfalto e o silêncio cortado pelo ronco do motor. Foi quando vi um carro parado no acostamento. Os faróis estavam apagados e ao lado dele, uma mulher, vestido branco, longo, esvoaçante. Os cabelos negros caíam sobre o rosto. Ela estava de pé, imóvel, encarando o chão. Meu primeiro instinto foi parar. Alguém pode ter sofrido um acidente, precisando de ajuda. Mas alguma coisa dentro de mim gritou: "Não pare." Fiz o que qualquer caminhoneiro experiente faria. Reduzi a marcha, buzinei para chamar atenção e segui em frente. Mas assim que passei pelo carro, meu sangue gelou. Pelo retrovisor, eu vi. A mulher não estava mais lá. Olhei para os lados, para os espelhos, tentando entender para onde ela tinha ido. Talvez tivesse corrido para o mato, talvez eu estivesse cansado imaginando coisas. Foi então que senti uma presença dentro da cabine. O caminhão ficou gelado de repente. Minhas mãos começaram a suar. O rádio ligou sozinho. Mas não havia música, nem estática. Só um som, um sussurro. Baixo, leito. Por que você não parou? Meu corpo travou. Eu podia sentir. Ela estava atrás de mim, no banco do passageiro.
O instinto tomou conta. Segurei firme o volante, acelerei o máximo que pude. O caminhão tremeu. A estrada sumia no breu da noite e eu sabia que não podia olhar. Não podia olhar. Mas então, pelo reflexo do vidro, eu vi a mulher, o rosto pálido, os olhos fundos, negros, vazios. O vestido branco estava encharcado de sangue. E então ela sorriu. Agora você me viu. Na mesma hora, tudo se apagou. Os faróis, o rádio, o painel. O caminhão morreu no meio da estrada. Escuridão total. Meu coração martelava no peito. Meus dedos tremiam ao girar a chave. O motor tossiu. Nada. Girei de novo. Dessa vez, funcionou. As luzes voltaram. O rádio desligou. A cabine estava vazia. Eu estava sozinho de novo. Acelerei sem olhar para trás e não parei até chegar ao próximo posto. Quando desci do caminhão, minhas pernas estavam bambas. Fui direto falar com o frentista e perguntei, sem rodeios: Cara, você já ouviu falar de alguma coisa estranha no quilômetro 239? O homem me encarou sério e disse apenas uma frase: Então você viu ela? Não perguntei mais nada. Não queria saber. Só sei que, desde aquela noite, toda vez que eu passo por aquele trecho, eu aperto firme o volante, seguro a respiração e nunca mais olhei para o acostamento.